Irmãos, gostaria nessa noite de saber se há alguém nos visitando nessa noite. Alguém nos visitando pela primeira vez. Amém. Deus abençoe. Tem mais alguém? Aleluia. Glória a Deus. Tem os nossos irmãos do Interlagos que vieram hoje cultuar com a gente, né? Vieram para algum propósito, mas estão aproveitando um pouco, né? Para adorar o Senhor. Que Deus abençoe o irmão Sérgio, a irmã Patrícia e os demais irmãos também. Que Deus abençoe a todos. Como vamos dizer aos nossos visitantes, os nossos irmãos que estão cooperando conosco? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nós amamos vocês. Amém, queridos? Aleluia. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Amém. Pastor Paulo Damasceno. Glória a Deus, aleluia. Enquanto o pastor se aproxima, vamos dar uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus pela vida dos nossos visitantes. Queridos, aleluia. Queria convidar aqui o nosso evangelista Edmilson a estar orando pelo pastor, que vai nos transmitir a palavra do Senhor nesta noite. Pai do Senhor, igreja, vamos orar? Estenda suas mãos. Pai, estamos aqui na tua presença, Senhor. Deus, indo contra o que todo mundo fala, Senhor, que nós não podemos estar em multidões, em grupos, Senhor, mas nós cremos num Deus todo-poderoso, que cuida de nós, que zela por nós. Se não for o Senhor, o que seríamos de nós? Está aqui o teu servo, pastor Paulo, que vai ministrar sobre medo. Deus, podemos ver a multidão em pânico aí, conforme o pastor Moreira orou. Mas mal sabem eles que nós temos um Deus no céu que zela e cuida de nós. Eu peço agora, cuida da família do pastor Paulo Damasceno, de cada filho, da esposa que está no trabalho, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, e que Ele possa, Senhor, em nome de Jesus, trazer uma palavra revelada da tua parte. Que realmente, mais uma vez, a gente seja surpreendido pelo que o Senhor vai falar. Eu creio. E se tem mais alguém que crê em mim, diga amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Amém. Tentei usar um microfone de headset aqui uma outra vez, uma outra terça-feira. Depois eu descobri que o microfone estava com defeito. E tinha falado com o pastor Moreira há uns meses atrás. Eu falei, pastor, o senhor tem algum problema, né, se a gente usar esse microfone aqui? Porque eu tenho um sério problema com esse aqui, gente. Qual que é o meu problema? Eu estou aqui falando e eu vou esquecendo e vou baixando. E daqui a pouco eu estou gesticulando e o microfone está aqui embaixo. E não é raro quando eu olho assim e vejo alguém fazendo assim para mim, ó. Põe o microfone na boca. Eu falei, então a gente põe aqui e já esquece, né? Fica mais à vontade. Meus queridos, que bom que você está aqui essa noite. Perguntei, pastor Moreira, só tem algum problema se eu usar? Ele falou, não, pastor, eu já tentei usar, mas eu fico parecendo o R.R. Soares, então... Mas não tem nenhum problema não. Queridos, nós vamos falar hoje sobre medo. E a pergunta dessa ministração, a pergunta dessa palavra de hoje é: o medo, ele é bom ou ele é ruim? O que você acha? O medo é bom ou o medo é ruim? Quem acha que é bom, levanta a mão. Quem acha que é ruim, levanta a mão. Quem não acha que nem que é bom nem que é ruim? Tem gente que não levantou a mão nem um nem outro, né? Muito bom. Depende. A resposta é depende. O medo, ele é bom e ele é ruim. E é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui essa noite. Lucas capítulo 12, versos 4 e 5. Eu já deixei separado aqui no slide. Separei a nova versão a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, que tem uma linguagem mais atualizada, que diz assim: palavras de Jesus. Jesus continuou:
eu afirmo a vocês, meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas depois não podem fazer mais nada. Verso 5. Vou mostrar a vocês de quem devem ter medo. Tenham medo de Deus, que depois de matar o corpo, tem poder para jogar a pessoa no inferno. Mesma continuação do verso 5. Sim, repito, tenham medo de Deus. São palavras de Jesus. Pode sentar. Engraçado que no verso 4, ele fala assim, não tenham medo. Interessante isso, né? Verso 4 ele fala, não tenham medo. Mas o 5 ele fala, eu vou mostrar de quem vocês devem ter medo. Tenham medo de Deus. Aquele que pode matar o corpo e tem poder para jogar a pessoa no inferno. Ou seja, ter medo, olha só, ter medo é bom e é ruim, dependendo da situação e dependendo da onde nós estamos mirando o nosso medo. Não tenham medo daqueles que podem matar o corpo e não podem fazer mais nada. Mas eu afirmo a vocês de quem vocês devem ter medo. Tenham medo de Deus. Antes de eu falar um pouquinho sobre a aplicação do medo, eu queria dar uma explicação científica para vocês. Uma explicação científica do que é o medo. O medo, olha só. Pode passar. O medo, ele é um sentimento gerado pelo sistema límbico que é acionado numa situação de perigo, visando manter nossa sobrevivência. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que o medo, ele é um sentimento. É um sentimento. Medo é um sentimento. Assim como você sente ira, assim como você sente amor, assim como você sente paixão, o medo também é um sentimento. Você sente. E quem já participou aqui da escola de líderes, sabe que sentimento você consegue evitar ele? Sim ou não? Não. Você simplesmente sente. Um sentimento você simplesmente sente. Você não consegue evitar sentir medo. Vou dar um exemplo para você. Quem aqui dirige carro? Quem aqui dirige? Se você já passou por uma situação de um acidente, onde você bateu o carro, ou que você quase bateu o carro, de repente você está numa Dutra, e está vindo a 100, 90 por hora, de repente, puf, para tudo. E você segurou o carro no freio, e quase bateu, você sentiu medo. Você não tem como evitar, é um sentimento. Só que esse sentimento, ele é gerado pelo nosso sistema límbico. O que é o sistema límbico? Nosso cérebro, ele é dividido em duas partes. Uma parte que é chamada de sistema límbico, que fica um pouco mais atrás, aqui, e que é responsável pelas nossas emoções, é responsável pelas a nossa vontade, responsável pelo que nós sentimos. E nós temos o córtex, que é essa região mais na frente, que é mais desenvolvido no ser humano do que nos animais. O córtex, ele é responsável pela razão. O córtex, ele é responsável pelo nosso raciocínio. Você consegue entender o que está aqui à sua volta, o que os seus olhos,
eles captam no ambiente e você consegue discernir através do córtex. Você consegue olhar essa imagem e ler o que está escrito por causa do seu córtex. Você consegue falar, se expressar através de linguagem por causa do córtex. Então é a nossa razão. O sistema límbico é a nossa emoção. Quantos estão entendendo? E o medo, ele é um sentimento produzido por esse sistema límbico, que é acionado numa situação de perigo, visando manter a nossa sobrevivência. De repente, você está andando na rua e você vê um cachorro pitbull solto. Automaticamente, o seu sistema límbico vai liberar no seu organismo uma adrenalina, é automático. O sistema límbico já teve aquela sensação de medo que deu um negócio no seu corpo assim, você não sabia o que era, a mão começou a tremer, as pernas começaram a tremer, você não conseguia parar de se tremer. Você olhava assim, passou a situação de medo e você continuava tremendo. Isso é adrenalina que é lançada no sangue. E o organismo faz essa ação, essa distribuição de adrenalina por dois motivos. A adrenalina na corrente sanguínea acelera o batimento cardíaco e te dá força para as duas coisas. Ou para correr, dependendo da situação. Você quer ver uma coisa? A pessoa... Tem uma história, vou contar uma história para vocês. Diz que um homem estava indo para casa por volta da meia-noite, vindo do trabalho. E ele resolveu passar por dentro de um cemitério. É uma historinha. Ele resolveu passar por dentro do cemitério para cortar caminho. E aí, ele atravessando o cemitério, na escuridão, perto da meia-noite, ele não viu uma cova aberta. E ele caiu dentro do buraco. E ele caiu dentro do buraco, só que ele não tinha altura, não dava altura para ele pular e fazer força para sair. Então ele pulava, tentava e não conseguia. Pulava, tentava e não conseguia. Pulava, tentava e não conseguia. Aí ele pegou, diz a história, né? Que ele de tanto tentar, ele falou, quer saber, eu vou dormir aqui mesmo. Vou passar a noite aqui, vou ficar no cantinho aqui sentado. Quando for de manhã, né? Alguém vai clarear, alguém vai me ver aqui. Vai me tirar. E ele vai e senta lá no cantinho assim da cova e tá lá. Mais ou menos uns 20 minutos depois, um outro homem tem a mesma ideia. Vou atravessar pelo cemitério. E cai também no mesmo buraco. E o homem caiu no buraco. E aí, a história diz que o homem sentado no cantinho falou assim: amigo, não adianta pular que eu já tentei. E a história diz que o homem arrumou uma força e deu um pulo de uma vez, e pulou e saiu correndo, deve estar correndo até hoje. Essa é uma historinha só para ilustrar que nos momentos de medo, o teu corpo vai liberar uma adrenalina que você vai fazer coisas que você nunca imaginou fazer. Por causa do medo. Então o medo é um sentimento para manter a tua sobrevivência. Agora, existe o medo racional e o medo irracional. Como o nome já diz, o medo racional é o medo que está ligado à sua razão. Pode passar o próximo. O que é o medo racional? É quando você vê uma situação de medo e você raciocina se aquela situação de fato
traz risco para a sua vida. Se aquela situação que você está vivendo, de fato, vai trazer risco para a sua sobrevivência. Esse é o medo racional. Olha o que diz 1 Reis, capítulo 19, versículos 2 e 3, versão NVI. Por isso Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias, que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Ela mandou uma mensagem para Elias dizendo que os deuses me castiguem se amanhã, essa hora, eu não tiver matado você. E Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Elias teve uma reação natural. Ele teve um medo racional. Ele pensou, bom, se eu ficar aqui, ela mandou um mensageiro me trazer o recado. Ela sabe onde eu estou. Ela vai mandar alguém aqui e vai me matar. Então ele teve medo, um medo racional. Ele raciocinou que aquela situação estava trazendo risco de vida para ele e fugiu. Isso é um medo racional. Então, diante de uma situação de medo, você raciocina. Isso aqui está me trazendo risco de vida? Essa situação está me trazendo risco de vida? O medo é tão importante, gente, no nosso organismo, que se nós não tivéssemos medo, a gente dormia com a porta aberta em casa. Mas por que a gente tranca a porta? Pode passar. Ó, o medo com raciocínio te faz ter prudência. Então, o medo racional te faz ter prudência. Por isso que você tranca a porta da sua casa para dormir. Por isso que põe um cadeado no portão. Por isso que a gente tranca a igreja, põe um alarme aqui. Por medo. Se a gente não tivesse medo que alguém roubasse, a gente não era prudente, a gente não agia com prudência. Às vezes, uma outra situação, você está indo, você vai atravessar a Dutra, lá para o Carrefour, a pé. Você está indo lá para o Carrefour no Jardim Aquários. Se uma pessoa que não tem medo, ela vai falar assim, eu vou cortar a Dutra andando aqui. Vou correr, esperar o carro vir, quando ele passar, eu corro. Mas não, o que o medo faz? Prudência, eu vou atravessar pela passarela. Entende? Então, o medo racional, que é aquele que você raciocina e pensa, isso aqui traz risco para a minha sobrevivência, te faz ter prudência. Jesus falou assim, sede simples como a pomba e prudente como a serpente. Agora, e o medo irracional? Vai passar o próximo. Ó, medo racional. Vou dar um exemplo. Ó, você está na porta da sua casa e você vai sair de casa e você vê um bicho desse aqui andando na rua sozinho, solto. Você vai sair na rua? Não. Um bicho desse está solto, ó a cara dele. Tá, você olha assim pelo portão, ele está andando assim, ó. Isso é prudência. Isso é um medo racional. Vou passar o próximo. Agora isso aqui, ó. Alguém aqui conhece alguém que tem medo de um bicho desse? Você está de madrugada atravessando a cozinha. De repente corre um desse assim, ó. Ou por que não, voa dentro da cozinha. Eu conheço gente que começa a gritar histericamente. Histericamente, parece que tem alguém batendo quando vê um bicho desse. Um inseto desse faz alguma coisa, gente, no ser humano? Morde? Tem veneno? E por que as pessoas têm medo de um bicho desse? A pessoa fala, não, pastor, é que eu não tenho medo, eu tenho nojo.
Já viu essa desculpa? Eu não tenho medo, eu tenho nojo. Gente que sobe em cima da cadeira e fala, mata, mata, mata. Eu conheço. Não, não cutuca não. Agora, ter medo de um inseto desse é um medo racional? Não é. Um animal que você faz assim, ó. Pisa e mata. O medo irracional te faz entrar em desespero. O medo irracional te faz entrar em desespero. Por isso que a gente precisa tomar cuidado. A gente precisa, numa situação de medo, raciocinar. De usar a cabeça. Eu estou com medo por quê? Por que eu estou com medo? Essa situação está colocando em risco a minha sobrevivência? Se não está, por que eu estou com medo? Entende? A gente precisa raciocinar. Agora, a gente precisa tomar cuidado. Vou passar. Porque existe uma indústria do medo. E agora que a gente vai começar a entrar mais fundo nesse negócio. Existe uma indústria do medo. Sabe por quê? Porque o medo, ele é uma arma de dominação. O medo, ele é uma arma, uma ferramenta de dominação das pessoas. Uma pessoa com medo, uma pessoa com medo irracional, ela se torna uma vítima. Se torna uma vítima. Por que você acha que existem filmes de terror? Por que você acha que existe uma indústria que lança no cinema, que lança nas plataformas de filmes, filmes que causam medo nas pessoas? Filmes que trazem pavor nas pessoas. Vou dizer uma coisa para vocês. Os irmãos aqui sabem, eu tenho meus filhos adolescentes e pré-adolescentes. Lá em casa nós temos televisão. Lá em casa nós temos uma regra com aquilo que eles assistem na TV. Seja séries, filmes. Eles só assistem aquilo que está dentro de uma coisa chamada classificação indicativa. Às vezes eles falam, pai, eu posso assistir esse filme? Eu falei para quantos anos? É para 16 anos. Eu falo, não. Você tem 16 anos? Não, não tenho. Então você não vai assistir. Nós temos uma regra em casa. E o que eles assistem em casa são séries de adolescentes, iCarly. Às vezes, meu Deus do céu, eu falo, Jesus, me dá graça, que é só esse negócio o dia inteiro. Mas é uma regra. É uma regra. Porque existe uma indústria do medo, de filmes de violência, filmes, séries. E eu podia aqui entrar numa outra área aqui para falar de Netflix, para falar de internet. O que nós, como servos de Deus, estamos consumindo nas redes sociais, na internet? Qual é o conteúdo que a gente está acessando? O que a Bíblia, Jesus falou que os nossos olhos são as janelas da nossa alma. O que nós estamos deixando entrar pelas janelas da nossa alma? Como que nós gastamos o nosso tempo livre? O tempo que nós estamos navegando nas redes sociais? Como é que nós usamos? Isso faz toda a diferença na nossa vida espiritual. Toda a diferença. Mas existe uma indústria do medo. A gente deixa isso para um outro dia. Existe uma indústria do medo. Porque o medo,
o medo é uma arma de dominação das pessoas. Olha só, nós estamos vivendo uma pandemia de coronavírus. E eu fui fazer uma pesquisa. Fui pesquisar alguns números. Essa matéria do jornal o Globo, jornal o Globo, que foi liberada, foi feita no dia 2 de março desse mês. 2 de março. Diz assim, H1N1 foi muito mais letal no Brasil do que o novo coronavírus tem sido na China. Aí diz assim, vírus da gripe suína, que é o H1N1, influenza, contaminou, a gente está falando de Brasil, tá? 3.430 pessoas no país em 2019, ano passado, e matou 23% delas. Taxa de letalidade do SARS-CoV-2, que é um dos nomes científicos para o Covid-19, o coronavírus, no país asiático é de menos de 3%. Não sei se você consegue entender esse dado. O que está dizendo aqui é o jornal O Globo, das organizações Rede Globo. Está dizendo, matéria desse mês de março, que o H1N1 no Brasil, só no Brasil, teve 3.430 pessoas infectadas só no ano de 2019 e matou 23% das pessoas. Enquanto a taxa de letalidade, de mortalidade do coronavírus na China, onde teve mais de 81 mil pessoas infectadas, só na China, foi de 3%. Sabe o que eu começo a me perguntar? Eu acho que eu tenho que me preocupar mais com influenza, com H1N1, do que com o coronavírus. Porque, aliás, menos de 5%. É 3,6% a taxa de letalidade do coronavírus. Ou seja, o influenza, o H1N1, mata muito mais do que o coronavírus. Aí tem uma continuação dessa matéria que diz assim, Rio de Janeiro. Uma análise recém-concluída mostra que o H1N1, o vírus da gripe suína, é muito mais letal no Brasil do que o novo coronavírus demonstrou ser na China até agora. Autor da avaliação, o chefe da divisão de pesquisa do Hospital Universitário Clementino Fraga, da universidade. Aí tem uma continuação. Eu acho que eu não coloquei a continuação. Tá aí, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, o professor titular Roberto Medronho destaca que o H1N1 mata muito no Brasil, embora não assuste tanto. Só no ano passado, 796 pessoas morreram da gripe H1N1. Alguém sabia desses dados aqui? Eu te pergunto, por que existe essa fobia? Por que existe esse desespero por causa do coronavírus? Por que existe? A Rede Globo aumentou o horário do jornalismo da manhã até 10h30 da manhã só para falar do coronavírus. Mas ninguém fala do H1N1. E por que existe esse foco? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque H1N1 não dá ibope. Não dá visualização. Não dá audiência. A moda do momento é coronavírus. As pessoas estão procurando, as pessoas estão pesquisando, as pessoas estão desesperadas. Só se fala isso nas redes sociais, só se vê vídeo, só se vê isso, mensagem disso. Por quê? Porque existe uma indústria do medo. Porque eles querem colocar pânico na população. Olha aí,
o H1N1 mata mais. Vamos lá, tem mais um dado aí, vamos lá. Olha só, vamos para outro. Folha de São Paulo. Brasil registra em 2019, ano passado, segundo maior número de mortes por dengue em 21 anos. Ou seja, desde 2009, quando surgiu a dengue, ano passado, 2019, no Brasil, a dengue matou. Foi o segundo ano que a dengue mais matou, em 21 anos. Até o início de dezembro do ano passado, haviam sido confirmadas 754 mortes. Atrás apenas de 2015, ano da pior epidemia já registrada. Número de casos prováveis da doença ultrapassa 1,5 milhão de pessoas com dengue no Brasil. 1,5 milhão. Tem mais uma continuação dessa reportagem. Ao todo, de janeiro até início de dezembro, o Ministério contabilizava 1.527.119 casos prováveis da doença. É o segundo maior número desde que esses registros passaram a ser contabilizados em 1990. A comparação do total de casos foi noticiada pelo jornal O Globo. Ou seja, ano passado, 1.527.119 pessoas tiveram dengue. Cerca de quase 800 pessoas morreram de dengue. Tem mais uma continuação dessa? E por que não se fala da dengue com tanta veemência? 154 mil casos de coronavírus no mundo. Hoje, esse é dado atualizadíssimo. 154 mil casos de coronavírus no mundo. Metade na China, a outra metade no resto do mundo. Vou passar. Taxa de mortalidade pelo coronavírus, 3,6%. Taxa de mortalidade do H1N1 no Brasil em 2019, 23%. Por que não se fala da dengue? Porque não dá ibope. Porque as pessoas não estão à procura. Cuidado com a indústria do medo. O medo é uma arma de manipulação. E aí, o que eu quero dizer é o seguinte. Isso não significa que nós não precisamos fazer os protocolos. Lavar as mãos com água e sabão, usar o álcool gel, seguir os protocolos, fazer uma higienização, mas o que a gente não pode, gente, é se deixar dominar pelo medo. É ter um medo irracional. Ontem teve ensaio das irmãs aqui, e eu vim para poder ajudar no som. Aí a missionária André pegou e falou para mim assim: pastor, hoje vai ter pouquinha irmã, porque algumas irmãs falaram para mim que não vão vir porque estão em casa com medo do coronavírus. Eu falei: Cristo amado, as pessoas estão apavoradas, desesperadas. O medo, ele precisa ser racional. A gente precisa racionalizar e entender o que está acontecendo à nossa volta e se perguntar. Essa situação agora, aqui, que eu estou vivendo, traz perigo à minha sobrevivência? Você quer ver uma coisa? Olha só. Falando sobre medo irracional. Se você pesquisar no Google e você colocar assim, lista dos principais medos da humanidade. Lá tem a lista com os principais medos. Ou seja, aquilo que as pessoas têm mais medo. Alguém chuta aqui qual é o número 1 da lista que as pessoas têm mais medo? Alguém arrisca? Alguém dá um chute? Medo da morte, o pastor Nildo falou. Mais alguém?
pastor Floriano falou ali. Mais alguém? O top 1 de medo, sabe qual é? Medo de falar em público. Está no número 1 como o maior medo da humanidade. O medo de falar em público. E na verdade, quando a gente fala o medo de falar em público, é o medo de se expor. É o medo do julgamento das pessoas. Nossa, eu vou aqui na frente e as pessoas vão ficar olhando para mim e as pessoas vão ficar me julgando. Mas aí eu pergunto, falar em público está colocando em risco a sua sobrevivência? Não. E por que as pessoas têm medo? É um medo irracional. Aí Jesus falou assim, ó: aquele que se envergonhar de mim, aquele que me negar diante dos homens. Isso é forte. Aquele que me negar diante dos homens. Não, eu tenho medo de falar que eu sou crente onde eu trabalho. Crente 007. Agente secreto. Um irmão uma vez falou assim. Irmãos, eu quero dar um testemunho. Eu quero dar um testemunho, agradecer a Deus, porque eu servi 1 ano no exército. E 1 ano, irmãos, que eu servi o exército, ninguém descobriu que eu era crente. Glória a Deus. Estou vindo aqui dar meu testemunho, agradecendo a Deus. Estou falando sério. Não é piada não. 1 ano que eu passei no exército, ninguém descobriu que eu era crente. Deus me guardou lá dentro. Medo irracional. Agora, vou entrar na conclusão. Vai passar. O antídoto do medo é a fé. O antídoto do medo é a fé. O apóstolo Paulo escreveu para Timóteo dizendo assim: Timóteo, nós não recebemos o espírito do medo, mas de ousadia. Nós não recebemos o espírito de temor, o espírito do medo. O antídoto, a vacina contra o medo é a fé. É a fé. Quando Josué recebeu uma responsabilidade imensa de agora conduzir o povo à terra prometida. E ele sabia que não ia ser fácil. Tinham 31 reinos. 31 reinos para Israel poder entrar na terra prometida e conquistar. Não ia ser fácil. Deus falou assim: Josué, assim como eu fui com Moisés, meu servo, eu serei contigo. Apenas se esforce e tenha bom ânimo, porque você vai fazer esse povo entrar na terra que eu prometi dar aos pais deles. Se esforce, tenha fé, tenha ânimo, não tenha medo. Irmão, se você pegar um dia eu vou fazer isso, pegar a Bíblia e catalogar quantas vezes Deus fala: não temas, não tenha medo. Para quantas pessoas eu podia aqui ficar mais 1 hora só falando para todas as pessoas que Deus falou: não temas, não tenha medo, não tenha medo, Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso, não tenha medo. Ô Pedro, você está afundando? Homem de pouca fé, não tenha medo. Próximo slide. Olha o que Jesus disse para os discípulos. Marcos 4,40. Lá dentro do barco. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Esse episódio aqui, que Jesus falou isso, estava uma tempestade. Jesus estava dormindo no barco. O barco sendo açoitado pelas ondas. E os discípulos acordam Jesus, medo irracional. Desespero: mestre, o senhor está vendo que a gente vai morrer?
Mestre, não se te dá que perecemos. Aí Jesus vira para eles e fala assim: por que vocês estão com tanto medo? Vocês não têm fé? Vocês ainda não têm fé? Sabe que Jesus, eu entendo com esse versículo aqui, ó. Eu entendo com esse texto que Jesus permitiu aquela situação da tempestade, porque Jesus estava dormindo no barco. Irmão, quem que consegue dormir no meio de uma tempestade? Quem que consegue dormir na proa do barco enquanto o barco está sendo virado assim, ó, para lá e para cá, entrando água? Eu entendo com esse versículo que Jesus está, conjecturando. Vamos ver qual que vai ser o resultado. O que eles vão fazer? Vamos ver, vou esperar. Talvez a atitude que Jesus queria era a atitude de coragem, de fé. E dizer: vento, acalma, em nome de Jesus. Aquieta, em nome de Jesus. Mas Jesus vira para eles e fala: por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? E aí Jesus vira no verso seguinte e fala para o mar: aquieta-te, vento, acalma-te. E veio a bonança. E aí os discípulos olham e falam: quem é esse? Eu não sei, qual é a situação da sua vida. Já estou encerrando. Eu não sei qual é a situação da sua vida que talvez esteja te trazendo medo. Medo do futuro, a incerteza. Mas saiba que a sua vida está confiada nas mãos do Criador. A nossa vida está na mão dele. Sabe por quê? Sabe por que a gente confiou a nossa vida na mão dele? Porque a gente entendeu que a gente precisa ter medo dele. Porque ele é aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Quantos aqui já confiaram a sua vida a ele? Aleluia. Se você já confiou, meu irmão, descansa. Descansa. Vamos ficar de pé. Aleluia. Solta o playback pra gente. Se você não conhece esse louvor, preste atenção na letra. Nós vamos encerrar. Vou encerrar, vou passar a palavra. Costumo cantar de playback não, então vamos na... Se você conhece, aqui é antiga. Quando a força te faltar, a coragem te deixar e as lágrimas banharem o teu rosto e sentir a sensação de uma eterna solidão, esperando um futuro que passou. É exatamente assim quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto. Se tua força não puder te fazer ficar de pé, esse é o momento do poder da fé. A fé só abre os mares quando o momento chegar. A fé se manifesta quando o limite da força acaba. A fé tem seu segredo
não se revela ao que tem medo, mas ao que luta até o momento da fé chegar. Espírito Santo de Deus, nessa noite, Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque temos a nossa vida confiada nas Tuas mãos. Queremos entregar, Senhor, todas as nossas demandas, as nossas incertezas, Senhor, a Ti, Senhor, porque cremos que Tu és o Deus que está no controle de tudo, Senhor, de todas as situações e da nossa vida. Exatamente assim, quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto, se tua força não puder te fazer ficar de pé, esse é o momento do poder da fé. A fé só abre os mares quando o momento chegar. A fé se manifesta quando o limite da força acaba. A fé seus segredos não se revela ao que tem medo, mas ao que luta até o momento da fé chegar. Aplauda o Senhor.